E justamente por isso, o Cerrado é considerado um dos mais antigos, ou mais antigo, matriz ambiental da história moderna da Terra, porque a história recente do planeta Terra começou no que a gente chama em geologia de Era do Cenozoico. Então, aí surgiu o Cerrado. O Cerrado, ele é explicado dentro de uma teoria que se chama escleromorfismo oligotrófico. Ou seja, o que significa isso? Significa que o cerrado está adaptado a um solo oligotrófico. Se nós mudarmos as características desse solo, consequentemente, o cerrado não irá desenvolver ali. Mesmo que você produza mudas e tente fazer um projeto de revitalização, você não vai conseguir porque vários elementos do cerrado desaparecem quando você altera o oligotrofismo do solo. Então, o cerrado está associado a essa teoria, a teoria do escleromorfismo oligotrófico. E o que significa escleromorfismo? Escleromorfismo significa um tecido que acumula açúcar e se assenta nas bifurcações dos galhos das plantas arbóreas do cerrado. Então, dentro dessa perspectiva, é que nós temos a tortuosidade do cerrado, especialmente o cerrado estrito sensu e o cerradão. Então, eles são tortuosos em função do oligotrofismo, do escleromorfismo oligotrófico, que é a teoria na qual se baseia para explicar a origem do cerrado. Pois bem, o escleromorfismo do solo depende essencialmente do fogo. Sem o fogo, não há escleromorfismo do solo. Então, o fogo é um irmão gêmeo do cerrado. O cerrado, ele nasceu e se desenvolveu junto com o fogo. Aqui, depois, com o passar dos tempos, com o desenvolver da nossa fala, eu vou explicar a diferença entre fogo e queimada. Então, no cerrado, nós temos vários tipos de adaptações desse ambiente e dos elementos que compõem esse ambiente ao fogo espontâneo do cerrado. Por exemplo, a ema. A ema, ela faz o seu ninho, ou fazia o seu ninho, numa área de campina, numa área onde a vegetação rasteira do cerrado existia, e a ema fazia um pequeno aceiro em volta do ninho e ali depositava vários ovos para o macho chocar. Por que a ema fazia seu ninho ali se esse animal sabe que aquele ambiente vai ser queimado mais cedo ou mais tarde? Porque a ema sabe que o fogo que passava ali era um fogo brando que só dava uma lambida na vegetação rasteira do cerrado e não atingia o seu ninho. Então, o pequeno aceiro que ela fazia em volta do ninho protegia os ovos e, consequentemente, seus filhotes do fogo. O fogo nativo do cerrado. Além do mais, a perdiz, só para citar um outro tipo de adaptação,
A perdiz é uma ave que só faz seu ninho em local que foi queimado um ano antes, porque ela sabe que nesses locais que foram queimados um ano antes, esses locais não pegam mais fogo, porque não tem massa combustível para alimentar fogo. Então ali a perdiz faz o seu ninho. Se a gente for olhar as plantas do cerrado, vou dar um exemplo só das plantas arbóreas. Ou você quer uma Nós qual? vamos ver que o caule dessas plantas, apenas um terço está acima do nível do solo. 2 terços se encontram abaixo do nível do solo. Nesses 2 terços é que se encontram a parte vegetativa do cerrado. Então, a grande maioria das plantas do cerrado não nascem de sementes e nascem das partes germinativas que estão nas suas raízes, que são muito profundas. Então, aí que se encontra a gema, a parte germinativa das plantas do cerrado. Um exemplo, a maioria das sementes do cerrado, grande parte, com exceção das grandes frutíferas que ocorrem na estação chuvosa, a grande maioria das sementes ocorre nessa época. O que nós temos nessa época? Nós temos um solo duro, sem colóides, um solo seco, um solo quente. Então a semente do ipê, por exemplo, está caindo agora. Essa semente que cai nesse solo agora, ela não vai germinar, porque ela é consumida pelo calor exaustivo que há atualmente no cerrado. Então, a parte germinativa da semente morre. E ela também serve de alimento para insetos e para animais. Então, o que vai germinar, então, futuramente, se a gente quiser reproduzir de forma exitosa um ipê do cerrado ou uma caraíba, o que vai reproduzir, nós temos que buscar no seu caule subterrâneo e ali tirar a parte germinativa e fazer com que essa parte, essa gema, rebrote naquele local. Então, são algumas das adaptações que ocorrem no cerrado, que demonstra que ele é perfeitamente adaptado ao fogo. Então, as plantas do cerrado são adaptadas ao fogo. Sem contar, nós poderíamos fazer uma listagem muito grande, nós poderíamos simplesmente citar mais um exemplo. A cortiça que protege as plantas arbóreas do cerrado já é também um mecanismo de defesa que essas plantas criaram ao longo do tempo contra o fogo no cerrado. Então, primeiro ponto é isso. O segundo ponto, o que produz de forma espontânea o fogo no cerrado? Os animais do cerrado, nessa época do ano, eles não têm quase nada para comer. Eles estão naquilo que a gente chama de tempo da sobrevivência. Ou seja, eles estão no limite entre viver e entre morrer. Eles estão no fio da navalha. Então, esses animais não têm, nessa época do ano, nenhum fruto para ser consumido. Então, eles estão com muita fome. Então, existem no cerrado mecanismos para proteger esses animais.
um dos mecanismos é que o próprio animal, né, desenvolveu um tipo de energia nos seus pelos, que essa época é uma época muito seca. Então, essa energia, esse pelo, em contato com as gramíneas nativas que estão secas, né, produz faísca. E essa faísca, se tiver uma matéria combustível, pega na gramínea seca e se alastra naquele ambiente, mas um fogo brando, como se fosse uma breve lambida do fogo naquele ambiente ali. Isso é importante porque o fogo faz reforçar o oligotrofismo do solo e faz reforçar as gramíneas nativas do cerrado. Isso é uma maneira do fogo espontâneo acontecer no cerrado. Então, muitas vezes a gente fala, um fogo criminoso que foi colocado assim, assim, assado, mas a gente tem que conhecer para saber planejar de forma adequada. Foi a falta de conhecimento que gerou esse planejamento inadequado que nós temos até hoje no Cerrado. Então, esse é um dos mecanismos, além dos quais o Cerrado possui um sistema mineralógico onde é muito comum o quartzo hialino, ou mesmo o quartzo que não seja hialino, o quartzo esbranquiçado, por exemplo. Nessa época do ano, o albedo do Sol, ou seja, a inclinação da luz solar, afeta diretamente a região tropical e, mais especificamente, os chapadões centrais da América do Sul. Então, o Sol, dependendo da maneira como ele reflete nesses quartzo, esse quartzo é como se funciona como se fosse uma lente, irradia uma faísca que, ao entrar em contato com a gramínea seca do cerrado, provoca um incêndio também, ou um fogo repentino que queima rapidamente sem deixar nenhum dano, porque os próprios animais já estão adaptados a esse tipo de fogo brando que ocorre no cerrado. Tem mais um outro ponto que eu gostaria de levantar, que eu poderia aqui citar vários exemplos de fogo no cerrado. Por exemplo, nós temos uma paineirinha, que chama paineira do cerrado, pequenininha, baixa, que o fruto que amadurece nessa época, quando ele cai, ele explode, dá uma explosão e provoca instantaneamente um fogo que dura frações de segundo, mas o suficiente para queimar a massa combustível seca que está ali perto desse fruto. Então, isso são causas que provocam o fogo natural na vegetação nativa do cerrado. Nós temos ainda um outro fenômeno interessante, mas antes de eu falar desse fenômeno, eu quero dizer o porquê que o fogo é importante para os animais do cerrado nessa época. Porque, como eu disse, é a época em que os animais não encontram alimento suficiente para a sua sobrevivência. Então, eles estão entre a vida e a morte. E o fogo brando, queimando as gramíneas nativas, provoca uma espécie de cálcio. E esse cálcio é lambido pelos animais herbívoros e por outros animais, e é esse cálcio que mantém vivo os animais durante essa seca, porque é um período curto. Logo passa isso, já vem as chuvas, e vindo as chuvas já provoca a rebrota das gramíneas,
que junta os animais herbívoros e atrás dos herbívoros vêm os carnívoros e assim toda a cadeia ecológica começa a funcionar. Mas tem um outro elemento que provoca fogo natural no cerrado. Eu estou vendo que a professora e escritora Simvalina Pinheiro entrou aí no grupo. Eu quero dar um abraço a ela porque eu sou um amante das coisas que ela escreve. Ela escreve muito bem, é uma das grandes escritoras que nós temos em Goiás. Sabe perceber de uma maneira sensível e de uma maneira sui generis a alma humana. Então, quem nunca leu os poemas de Sivaline, que mora lá em Uruaçu, procure ler, porque é um aprendizado muito grande. Então, a Sivaline já deve ter ouvido falar, e vocês também, no fogo fato. O fogo fato, ele alimenta os grandes mitos brasileiros. Todas as grandes assombrações contadas nos grandes sertões, nos antigos sertões que existiam no Brasil, era floreado pelo fogo fato. Era um fogo que aparecia em vários pontos e ninguém sabia explicar a sua origem. Hoje nós sabemos. O fogo fato nada mais é a queima de combustível fóssil que é decomposto pelas bactérias quando um ser morre na margem do rio ou numa lagoa perto de um rio. Quando você tem muita matéria orgânica, as bactérias entram em ação para decompor esse material orgânico. Essa ação das bactérias provoca a formação de vários gases, dentre os quais o gás metano, que pela rachadura do solo, ao entrar em contato com a atmosfera, com o oxigênio da atmosfera, ele provoca um fogo que dura até alguns segundos. E alguns desses fogos ocorrem nas lagoas, ocorrem nas margens dos rios e ocorre principalmente em ambiente onde tem vereda, porque onde tem vereda, os buritizais, nós temos um ambiente de turfa. A turfa nada mais é do que um elemento orgânico em decomposição. Então, nós temos esse elemento. Quando esse elemento solta esses gases, né, esses gases provocam fogo fato que queima aquela gramínea nativa. Outro ambiente muito comum onde ocorre o fogo fato são as áreas pantanosas, a área de pântano, o Pantanal de Mato Grosso, que nada mais é do que um viés do cerrado, né? O Pantanal de Flores, o Pantanal de Acreúna, o Pantanal de Alvorada do Norte, em Goiás. Então, por que ocorre nessas áreas esse fenômeno? Porque quando a água extravasa, quando o rio está cheio, ele enche as lagoas laterais. Algumas lagoas são perenes, fica com água o ano todo, mas outras lagoas desaparecem nessa época do ano, secam, numa palavra assim bem direta. Só que nessas lagoas tem vida. Muitos peixes vão povoar essas lagoas, peixes e pequenos répteis. Aí, o que acontece? Quando começa a época da estiagem, as lagoas maiores retêm água, mas as lagoas menores começam a desaparecer lentamente e secam, né? Secam. Ao secar, o fundo de uma lagoa, toda lagoa tem uma sedimentação lenta. A sedimentação lenta, ela provoca um fundo argiloso. Então, o ser vivo que habita essas lagoas que secam, eles morrem e são depositados
e coberto por essa argila. Ao morrerem, inclusive eu tenho um artigo sobre isso que chama berçário de fósseis. São nesses ambientes que alguns fósseis são formados. Mas ao morrerem, ao entrar em decomposição, então as bactérias começam a agir, a atuar sobre essas formas. E uma vez feita a ação das bactérias, o que acontece? As bactérias liberam esse gás metano que, em contato com o oxigênio da atmosfera, provoca fogo, provoca incêndio, que ocorre, que sempre pegava nas gramíneas nativas do cerrado. E o cerrado vivia dessa forma, de forma muito bem, de forma harmoniosa, ele vivia com o fogo, só que, ultimamente, nós criamos um preconceito contra o fogo. Esquecemos que o fogo é um dos elementos do meio ambiente. Nós criamos um preconceito contra o fogo. Onde tem fogo, isso se deve à grande mídia que manipula a mente do povo e fala, onde tem fogo tem que apagar. E aí começa o que eu vou falar agora, que é as queimadas Professor Altair. danosas, né, Professor Altair. do cerrado. Então, Professor Altair, está me ouvindo? ao mudar, Está me ouvindo? a partir de 1970, o grande capital entra no cerrado, transformando as áreas do cerrado em áreas para grande produção. Por que não entraram antes esses grandes capitais, essas grandes empresas? Porque não se tinha tecnologia para isso. A tecnologia foi criada a partir da criação da Embrapa, em 1973, aproveitando os insumos que sobraram da Segunda Guerra Mundial. Então, aproveitando os insumos da Segunda Guerra Mundial, a Embrapa criou uma série de mecanismos e houve investimento grande, né, nesse organismo, principalmente pela Fundação Rockefeller e pela Fundação Ford, né, que usaram alguns países como cobaia para desenvolvimento de uma agricultura em áreas que não eram agricultáveis, né? Onde se existia uma agricultura de subsistência, eles transformaram esse solo em solo altamente produtivo que pudesse receber uma grande quantidade de grãos e que pudesse receber grande quantidade de gado, principalmente o bós índicos, oriundo da Índia, né? O boi com cupim. Então, só que para isso, você precisa plantar. Para você criar boi, é igual você criar abelha. Tem muitas pessoas que começam a criar abelha e esquecem que para você criar abelha, você tem que ter alimento para a abelha. Você tem que plantar flores para a abelha ter pólen, etc, etc. A água tem que estar próxima para você ter a abelha, para não gastar tanta energia e com isso produzir mais mel. E assim sucessivamente. Para você criar gado, você precisa de pasto. O solo do cerrado tinha uma pastagem muito pobre, que eram as gramíneas nativas. Então, toda gramínea, e aqui é importante, quem trabalha com política pública, é importante saber disso. Toda gramínea, uma vez que ela deu semente, ela morre. Vou dar alguns exemplos conhecidos de vocês. O milho deu semente, morre. O arroz é uma gramínea, deu semente, morre. O trigo é uma gramínea, deu semente, morre. Assim também são os nossos bambus,
tem alguns bambus oriundos da China que foram introduzidos no Brasil, que o ciclo, né, de vida deles é tão grande que até hoje o homem nunca viu semente desse tipo de bambu. Então, algumas gramíneas duram milhares de anos para dar capim, para dar semente. Então, assim ocorre também com as gramíneas nativas do Cerrado. E só que as gramíneas que foram introduzidas no Brasil, o braquiária, o capim-gordura, o colonhão, são capins de ciclo anual. Todo ano eles dão semente. Deu semente, eles morrem. Então, ao morrer, eles formam uma macega, um conjunto de massa combustível, que quando vem um fogo, né, o que deveria acontecer quando viesse o primeiro fogo ali? Deveria deixar queimar ali, porque a massa combustível não se acumularia. Então, mas criou-se um preconceito contra o fogo. E o que aconteceu? Criaram-se as brigadas contra o fogo. E aí, qualquer chaminha que surgisse, porque os elementos naturais que promovem, que produzem o fogo natural do cerrado, continuam, estão produzindo. É claro que tem pessoas também que colocam fogo, mas aqueles agentes que provocam fogo natural do cerrado, eles estão agindo da mesma forma. A Terra é um planeta dinâmico, nós não podemos esquecer disso. Então, eles estão agindo. O que aconteceu com a criação das brigadas antifogo? Surgia uma mecha de fogo em tal lugar. A brigada ia lá, apagava. Ao apagar, ela ia juntando macega. O ano que vem, o próximo ano se juntava mais macega, porque todo ano aquela gramínea que foi introduzida ali, a gramínea exótica, ela desaparecia, todo ano ela dava semente, morria e ia criando aquela massa combustível. Então criava uma massa combustível de tal forma que quando vem o fogo, aí esse fogo é nocivo, aí ninguém controla mais. Então, o que faltou nisso?